Elizabeth Jane Crochan. Esse era o nome verdadeiro da maravilhosa Nellie Bly. Sim, a gente conhece muito esse nome, Nellie Bly, principalmente nos últimos meses. Eu acho que desde o ano passado, que vem lançando edições do icônico 10 Dias em um Hospício. Foi uma matéria aí bem bombástica, um furo de reportagem em que a jornalista Nellie Bly conseguiu e modificou todo um pensamento, né, do sistema ali de casas, né, de que tratam doenças mentais nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York. Eu vou contar essa história hoje bem direitinho, a história de 10 dias no hospício de Nellie Bly. Vamos lá entender essa história. Então, vamos começar primeiro com a história de Nellie Bly, né? Nellie Bly, né, que é Elizabeth Jane, ela nasceu lá em 1865. Como diz esse texto aqui introdutório, né, escrito pela Patrícia Campos Melo, que é uma jornalista também investigativa, e ela fala que Nellie Bly foi a pioneira, né, no jornalismo investigativo e que ela nasceu, né, e viveu ali no período em que as mulheres não tinham basicamente direito nenhum, né, não tinha direito ao voto. Alguns estados, nos Estados Unidos, a mulher não podia nem usar calça, para vocês terem noção, né? E aí muitas delas eram taxadas de loucas, eram rotuladas como loucas. Até hoje a gente vê ainda isso soar de forma bem misógina, né, na nossa sociedade, que a mulher é histérica, que a mulher é louca, que a mulher é frígida, que a mulher é isso, um monte de nomes aí, um monte de adjetivos para rotulá-la de louca. E aqui é bem interessante porque a história de Nellie Bly é uma história bem icônica, né? Uma jornalista chegou ali, né, nos Estados Unidos, e aí, chegando lá, fazia já 4 meses, ela sem emprego, e ela joga uma proposta para o editor de um jornal chamado The World, né? The World Nova York, alguma coisa assim. E, inclusive, quem era o editor era o Pulitzer, que depois deu nome àquele prêmio, né? Um prêmio bem conceituado no mundo jornalístico, o prêmio Pulitzer. E aí, ela foi, né, em busca desse emprego, e a proposta dela a priori era que ele bancasse, né, essa empreitada dela ir para a Europa, né, naqueles navios a vapores, e voltar ali na terceira classe para meio que documentar aquela história de como eram essas imigrações entre América e Europa. Mas aí ele tinha uma contraproposta, ele achou que essa outra proposta seria mais interessante, e se Nellie Bly topasse, né? E aí seria um furo de reportagem. Primeiro, naquela época, né, as mulheres usavam muito pseudônimo, principalmente mulheres que se embarcavam, assim, essas jornalistas que embarcavam nesse mundo do jornalismo investigativo. Elas usavam o nome fictício, ou seja, um pseudônimo. E nessa época, esse editor foi e jogou uma proposta para ela. E que proposta era? Ela se enveredar, né, entrar em um hospital, né, um hospício, melhor dizendo, e aí documentar como era todo o dia a dia, de como eram tratadas as mulheres lá. Mas é bem interessante porque não sabia como ela iria entrar lá, porque ela teria que entrar meio camuflada, ela teria que entrar como paciente. E como seria isso? Bom, ele disse: Nellie Bly, se vira. E ela disse: eu topo, eu vou em busca disso, e vai ser um furo de reportagem. Nellie Bly vai para casa, e aí ela começa a pensar de como fazer, né? Inclusive ela faz vários treinamentos ali, como poderia fazer uma espécie de atuação de que se parecesse como uma lunática, como uma louca, para que o hospital lá aceitasse ela. Mas, bom, como é que esse hospital iria aceitar uma pessoa? Ah, cheguei lá, eu sou louca, me aceite. Não era bem assim. Teria que ter toda uma situação, né, antes, para que ela possa ser inserida dentro desse lugar. O hospital, né, o hospício em que ela escolheu é o hospício chamado Blackwell Island, né, que é o hospício de Blackwell. É uma espécie de ilha lá em Nova York, que ficava localizado esse hospício, que depois foi demolido e mudou até de nome, né? Agora é uma Roosevelt Island, né? Que é a ilha Roosevelt.
E aí depois ela vai, né, em busca de chegar nessa ilha, porque era um dos hospícios mais intransponíveis. Tinha inúmeros relatos que quem chegasse lá não conseguia mais sair. E aí me lembrou muito aquela prisão de Alcatraz lá em São Francisco. Vocês lembram dessa história? Em que tem uma ilha em São Francisco, uma ilha prisão. Hoje não existe mais a prisão. Inclusive Alcatraz virou um museu. Hoje você pode ir para São Francisco e depois comprar um ticket e ir direto ao Alcatraz, né, conhecer como era essa prisão, a prisão de segurança máxima. Mas esse relato da Nellie Bly me lembrou muito Alcatraz, porque, enfim, ficava numa ilha também esse hospício. E aí ela faz todo um passo a passo de como chegar nessa ilha, né? Nesse hospício que fica dentro dessa ilha. Ela começa a pular uma proposta bem interessante. Ela sai de casa, né, em busca desses albergues que ficam com mulheres ali, um albergue feminino em Nova York, que as mulheres passam o dia trabalhando, depois vai para esse albergue e pagam uma taxa irrisória. E aí ela chega lá e ela, inclusive, ela relata isso muito bem, como é o ambiente desses albergues, que tem um conglomerado ali de mulheres pobres, né, que dormem lá e passam o dia trabalhando, vêm de outros estados, outros lugares, até mesmo de outros países. Ela chega lá e dorme lá e começa a dar uma de louca, né? E inventa uma história, que eu não quero contar essa história para vocês têm que ler isso aqui. Ela inventa uma história e aí essa história vai parar, a polícia vem, leva ela e vai parar num tribunal. E ela de novo, né? Ela enfatizando nessa história. E primeiro ela é logo taxada como louca e levam ela para uma espécie de hospício, mas ainda não era o hospício o objetivo de sua matéria. E lá ela já começa a documentar, né? Ela já descreve aqui como era o ambiente nesse hospício, que era como se fosse um hospício triagem para que possa ser levada nesse outro hospício que é o objetivo dela, que era o Black Hell, que é uma espécie de hospício segurança máxima. Quem entrasse lá não conseguiria sair. E lá ela, depois ela ir para esse hospício meio que triagem, ela juntamente com outras mulheres foi levada, né, foi diagnosticada para levar para esse hospício na ilha. E aí começa vários questionamentos da Nellie Bly sobre a conduta médica. É um outro ponto bem interessante que esse livro toca, né? Além das condições que as mulheres eram submetidas, mas a conduta médica, né? Como era que os médicos davam o diagnóstico às mulheres lá, e era algo muito você lendo, você percebe que não tinha muito fundamento, ele não fazia uma análise de forma correta. Claro que a gente está aqui vendo o século XIX, tá? Hoje a gente já viu a evolução da psiquiatria, a evolução da psicologia, e claro, hoje em dia a gente tem muito mais armas para fazer um diagnóstico, mas naquela época também, né, já tinha um avanço, mas a forma como eles diagnosticavam, principalmente mulheres, você sentia ali um ar preconceituoso, até mesmo misógino, sobre esse diagnóstico. Enfim, as mulheres eram levadas lá para essa ilha. Para vocês terem noção de como era mais ou menos isso, ela até questiona várias vezes que mulheres sãs, como o caso mesmo dela, foram levadas para a ilha e lá ficaram enlouqueceram lá, mas a Nellie Bly não, né? Ela estava toda estruturada e decidida do que ela queria. Mas as condições em que as mulheres eram impostas lá na ilha eram enlouquecedor. Lá, para vocês terem noção, o caso era muito banal, né? As mulheres eram taxadas de louca dentro dessas triagens. Por exemplo, o marido abandonava a mulher e o marido vinha deixar a mulher nesse hospício. Uma imigrante que não sabia falar muito inglês e que ela trabalhava numa casa de alguém, e aí, como era uma cultura diferente, ela não estava acostumada com a cultura americana, então a mulher achava estranho, então essa mulher era louca, então era colocada nesse hospício. Bom,
Era mais ou menos isso, e enfim, tinha muitos exemplos aqui que eu não vou dizer, mas que vocês devem ler. Eu estou recomendando demais, para mim foi uma das maiores surpresas, é uma das maiores surpresas deste ano, né? E, enfim, questionável o livro da Nellie Bly. E aí Nellie Bly chega, né, juntamente com suas companheiras lá nesse hospital, né, esse hospício, e se depara com os horrores, né, de toda uma estrutura voltada para basicamente uma máquina de enlouquecer as pessoas. Essas mulheres, muitas dessas mulheres chegavam lá sãs, como eu tinha dito anteriormente, e enlouqueciam. Por quê? Eram submetidas a coisas assim bastante degradantes para a questão humana, né? Frio intenso, porque naquela época ali em Nova York, vocês sabem, né? Nova York sempre é conhecido como uma cidade muito fria no inverno. O hemisfério norte é muito frio no inverno. Então as mulheres eram submetidas a frio intenso, porque não tinham aquecedor. O aquecedor eles não ligavam, porque era uma espécie de querer economizar. Não tinham roupas adequadas. A alimentação era muito, muito precária, elas eram açoitadas, o banho era uma coisa horrenda, né? Eles reaproveitavam água suja, usavam as mesmas toalhas, as mesmas roupas de banho, enfim, era algo muito degradante e ela visualizou tudo aquilo e ficou muito impactada. E aí ela pensando como é que pode essas mulheres sobreviverem a isso, né? Mulheres submetidas a isso. E a sociedade lá fora, né, não sabe o que está acontecendo aqui. E aí a Nellie Bly traz voz para essas mulheres, é bem interessante, é até um relato bastante feminista, né? É porque ela traz voz para essas mulheres, até eu digo dessa forma um pouco metafórica, né? Ela trazer voz para essas mulheres, porque de certo traz voz, porque tem muitas mulheres aqui que até ela fala aqui que era paciente silenciosa, muitas delas ficavam mudas, né? Não falavam, de tão impactada, de tão chocada com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, essas pacientes silenciosas, e ela traz voz para essas mulheres ao sair, né, desse hospício, ela faz essa grande denúncia e que alerta toda uma sociedade, né, que é publicado, inclusive essa matéria, e a sociedade toda fica chocada, o poder público é pressionado também, ele fica chocado, ele não sabe que está acontecendo aquilo, eles interrogam todos ali, alguns meio que contradiz a fala da Nellie Bly, mas as pacientes confirmam o que Nellie Bly viu, então é algo muito escandaloso para a época, né? E, enfim, é um livraço que vai fazer uma denúncia, né, sobre os maus tratos e como era o sistema dessas casas, né, desses hospícios que cuidavam da saúde mental, sobretudo aqui das mulheres. Além do mais, é um relato bastante feminista, você percebe aqui a situação das mulheres naquela época, mulheres que eram submetidas a essas condições, mulheres que não tinham direitos, a voz que a Nellie Bly traz, a questão da própria Nellie Bly, né, de ser ali uma pioneira do jornalismo investigativo. É um livraço, você não consegue parar de ler, porque primeiro você quer saber quais as circunstâncias que a Nellie Bly vai encontrar, como a Nellie Bly vai sair do hospício. Eu não vou contar como a Nellie Bly vai sair desse hospício. Ela fez até um acordo lá com o editor dela, que ela até pergunta como é que eu vou sair depois dos 10 dias, como é que eu vou sair? E você não vai me deixar lá pro resto da vida, viu? E aí vocês vão descobrir aqui como ela vai sair desse hospício. Gente, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu fiquei muito impactado. A escrita da Nellie Bly é algo muito magnético. Eu quero inclusive ler outro livro dela. Tem uns pontos aqui que é muito impactante, muito chocante, né? De como a mulher era submetida a determinadas coisas, de como as enfermeiras, mesmo sendo mulheres, elas maltratavam essas outras mulheres. É interessante que os médicos ali, os homens, né, os médicos, eles eram meio... Eles não sabiam, pelo que mostra aqui na matéria, no livro da Nellie Bly, ele meio que não sabia o que estava acontecendo ali, porque muitos delas ali faziam a denúncia, né, para esses médicos, e os médicos questionavam as enfermeiras,
E as enfermeiras dizendo não e não. Aí os médicos achavam que era coisa da cabeça delas, né? E aí as enfermeiras sabiam que alguma paciente denunciou alguma delas e eram castigadas, eram açoitadas, eram... Enfim, gente, era um ciclo vicioso ali de que se elas fizessem uma denúncia, os médicos automaticamente não acreditavam, as enfermeiras contradiziam. Ao mesmo tempo, as enfermeiras também maltratavam elas por elas denunciarem. E ali ficava esse ciclo, né? E se outra coisa, se elas se revoltassem muito, elas iam para uma outra ala, que é uma ala de mulheres agressivas, que era como se uma espécie de solitária, né? Eu estou fazendo sempre essas comparações com o sistema prisional, porque é bem similar. Ao ler esse livro, ele me remeteu muito a um outro livro, que é o Holocausto Brasileiro, né, da Daniela Arbex, que eu adoro aquele livro, li faz tempo, tem vídeo aqui no canal, mas é bem antigo, eu quero reler para depois fazer um vídeo, mas é um livro que eu gosto muito, e ao ler esse livro, me remeteu àquele, né, também que a própria a jornalista Daniela Arbex faz aquela denúncia, né, mostrando como era o manicômio aqui no Brasil, lá em Barbacena, na época passada também. E aí ela traz isso à tona, uma história que muitos não sabiam, alguns sabiam, mas eram mais pessoas ali locais, em Barbacena ou em Minas Gerais, mas o resto do Brasil não sabia dessa história do Holocausto brasileiro, de como foi horrível aquela época. E esse livro me lembrou muito isso. Gente, eu tô apaixonado por jornalismo investigativo. Inclusive eu tô lendo um agora, né, o Truman Capote, que é aquele A Sangue Frio, que também tá muito bom. Podemos dizer que é um gênero bem interessante, né? E eu digo a vocês que faz parte também desse não ficção, que é o mês, que esse mês de outubro eu tô me dedicando totalmente ao não ficção. E esse é um dos livros aí de não ficção. Gente, leiam 10 dias no hospício. Essa edição da Fósforo tá uma coisa incrível. Eu fiquei bastante motivado, né, a ler outros livros da Nellie Bly. Ela escreve muito, gente. Escreve muito. É uma mulher muito corajosa. Inclusive eu fiquei bastante impactado, né, o quão corajosa a Nellie foi, né, por se submeter a isso, porque ela passou por muita coisa também. O que ela relata aqui, passando fome, frio, sendo maltratada, né, junto com as outras, porque ela estava ali como paciente, então ela estava camuflada. Gente, é impactante. E outra coisa, um ponto que muito me chamou a atenção nessa história da Nellie Bly é que a sociedade ela assistia a partida dessas mulheres loucas para essa ilha, né? Eu vi um barco pegar essas mulheres loucas e aí vinha várias pessoas ver essa partida. É como se fosse um camarote ali para ver a loucura, né? Parece que a loucura aqui é uma forma de entretenimento, não só para as pessoas que estavam assistindo essas mulheres irem para essa ilha e saberem que o destino delas era algo muito uma incógnita, né? Ao mesmo tempo, até mesmo ali, o passatempo das enfermeiras carrascas, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E não esqueça de ativar o sininho. E leiam, gente. 10 dias no hospício é simplesmente maravilhoso. Você não vai conseguir parar de ler. É isso. Até mais.